Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre o Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina, nosso 11º encontro. Vamos trabalhar o parágrafo 19 e 20. Neste parágrafo 19, nós vamos trabalhar a índole histórica dos evangelhos. A Santa Mãe Igreja, com firmeza e máxima constância, sustentou e sustenta que os 4 mencionados evangelhos, isto é, Mateus, Marcos e Lucas, cuja historicidade afirma sem hesitação, a Igreja dá garantia de que os evangelhos são 4 e nada menos. Aqui nós temos também a parte da definição que nós encontramos na obra de Santo Irineu de Lyon, quando, no ano 190, ele afirma que os evangelhos são 4 e nada mais, nada menos do que 4, como garantia daquilo que a Igreja herdou da tradição apostólica e das igrejas apostólicas, através da regula fide, da norma da verdade, da fé. Transmitem fielmente aquilo que Jesus, então esses 4 evangelhos transmitem o que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou, para a eterna salvação deles, até o dia em que foi elevado, isto é, aos céus, da narrativa que nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 2. Os apóstolos, após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes aquilo que ele dissera e fizera. Isto é, os apóstolos são testemunhas oculares, e como testemunhas oculares, eles é que dão garantia da verdade que eles professam sobre Jesus, com aquela mais plena compreensão de que gozavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo e estabelecidos pela luz do Espírito da verdade. Os autores sagrados, no caso dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas. Foram transmitidas oralmente ou já por escrito, fazendo síntese de outras, ou explanando-as com vistas à situação das igrejas, conservando, enfim, a forma de proclamação, sempre de maneira a referir-nos a respeito de Jesus, com verdade e sinceridade. Então, é verdade de que aquilo que vem transmitido nos evangelhos tem a garantia apostólica e da Igreja da veracidade daqueles fatos. Pois os evangelistas escreveram os evangelhos, seja com fundamento na própria memória e recordação, seja com fundamento na própria memória e recordações, seja baseados no testemunho daqueles que desde o começo foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, não só daquilo que eles ouviram, daquilo que eles viram, nós podemos referir aqui a 2 evangelhos, o evangelho de Mateus e João, que foram testemunhas oculares de tudo aquilo que Jesus fez e ensinou, mas também Marcos e Lucas, que só tiveram acesso a Jesus a partir de Paulo, na época de Paulo. E tudo aquilo que eles conheceram, veio pela boca de Pedro, dos apóstolos, como também dessas testemunhas oculares que os ajudaram, Lucas e Marcos, então a escreverem seu evangelho.
Marcos e Lucas não foram testemunhas oculares, não viram o que Jesus fez e ensinou, mas através das pesquisas que fizeram, das palavras que eles ouviram, se atribui que Marcos se refere a toda a pregação de Pedro, né? Então, eles são transmissores de uma palavra daquilo que eles receberam sobre Jesus, com a intenção de que conheçamos a verdade, daquelas palavras com que fomos instruídos. Logo depois, fala da inspiração dos demais escritos do Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento contém, além dos 4 evangelhos, também as epístolas de São Paulo, outros escritos apostólicos exarados sob inspiração do Espírito Santo, pelos quais, por um sábio desígnio de Deus, é confirmado tudo o que se diz respeito a Cristo Senhor. Mais e mais se elucida a sua genuína doutrina. Anuncia-se o poder salvífico da obra divina do Cristo. Narram-se os inícios e a admirável difusão da Igreja, e se preanuncia a sua gloriosa consumação. Pois o Senhor Jesus, conforme prometera, assistiu os seus apóstolos. Estarei convosco todos os dias até o fim dos séculos. E lhes enviou o Espírito Paráclito, que deveria conduzi-los à plenitude da verdade, que se faz uma referência ao Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Ora, mas quem dá garantia de que os livros inspirados no Novo Testamento são os 27 e não outros, senão a própria Igreja? É a Igreja que dá autoridade a esses livros. Por isso os Evangelhos os Evangelhos, o Novo Testamento, eles formam o livro da Igreja. É a Igreja que dá sustentação e garantia. Sendo ela a autoridade da verdade, daquilo que é transmitido através desses livros, ela também dá a ela, o direito de serem lidas para a Igreja, isto é, para a liturgia, para a celebração, dando garantia de que esses livros devem e podem ser anunciados na liturgia, porque são inspirados, são livros divinos. E também a realidade de que esses livros devem ser lidos com a Igreja, porque é para a Igreja, a comunidade celebrante, que esses livros são constituídos para servir de base para a fé. E mais, um detalhe pequeno. Quando você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus é aquele que anuncia o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino de Deus. Então, Jesus é o anunciador do Reino de Deus. A partir do momento dos Atos Apóstolos, nós vemos que Jesus, que anunciava o Reino de Deus, é agora o Cristo da fé. Então, a centralidade passa agora a Cristo Jesus, e ao mistério realizado por Cristo Jesus em nosso favor. Então, enquanto Jesus pregava o reino dos evangelhos, a partir dos Atos Apóstolos, esse Cristo que pregava os evangelhos se tornou o Cristo cuja centralidade é o mistério salvador que ele realizou por nós na cruz e ressurreição. Então, a centralidade dos textos a partir dos Atos dos Apóstolos, das cartas paulinas, cartas católicas, do Apocalipse, toda ela é centrada na pessoa de Cristo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.